Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. A nossa aula de hoje é de ciências. Vamos começar. Então, vamos primeiro essa leitura. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Conteúdos: materiais que se transformam, transformações reversíveis e transformações irreversíveis. Páginas 153 a 157. Materiais que se transformam. Uma característica dos materiais é que eles podem sofrer transformações de acordo com as condições do ambiente, como no caso em que há variação de temperatura. Se um ovo for colocado em panela com água e levado ao fogo, ele vai endurecer, pois as substâncias de que é composta se modifica com o aumento da temperatura. Assim, o ovo passa a ter novas características. Observem aí, tem o ovo, ele gelatinoso, ele é uma gelatina, ele cru, e depois ele foi posto em água fervendo, como ele ficou. Ele mudou a característica. O resfriamento de um material também pode causar transformações. A água, por exemplo, muda de estado físico quando é colocada no congelador durante algum tempo. Nos dois casos exemplificados acima, a temperatura foi o fator determinante para que os materiais se transformassem. Entretanto, existe uma diferença entre essas transformações. A água, depois de congelada, pode voltar ao estado anterior, ou seja, o estado líquido, se for novamente aquecida. Porém, isso não ocorre com o ovo. Depois de passar pelo cozimento em alta temperatura, o ovo não voltará mais ao seu estado inicial. Transformações reversíveis e transformações irreversíveis. Veja outros exemplos de materiais que se transformam. Então, aí tem dois exemplos. Tem o que? Pessoa cortando papel e um papel sendo queimado. Qual a diferença? A imagem acima, à esquerda, exemplifica uma transformação reversível, pois não houve formação de um novo material, já que o papel continuou sendo papel. Nas transformações reversíveis, ocorre mudança somente no estado físico ou na aparência do material. A imagem à direita mostra um exemplo de transformação irreversível, isto é, aquela em que há alteração das substâncias componentes do material. Após a queima, o papel se transforma em cinzas e fumaça, que são novas substâncias. Veja outros exemplos irreversíveis de transformações a seguir. Observe aí a madeira queima e alimenta o fogo. Ocorre uma transformação irreversível. E a tigela de louça quebrada. Essa é reversível. Luz e umidade também podem provocar transformações. Ação da luz. A luz é um fator que também pode provocar transformações. A planta produz o próprio alimento e dele retira a energia para viver. Esse processo, chamado fotossíntese, é um exemplo de transformação irreversível que ocorre em presença de luz. Por isso, uma planta que permanece ao longo tempo no escuro não consegue sobreviver.
Na fotossíntese, o gás carbônico que a planta retira do ar, geralmente pelas folhas, e a água que a planta retira do ambiente pelas raízes, combinam-se e formam uma nova substância, a glicose, que serve de alimento para a planta. Ação da umidade. A formação de ferrugem é muito comum no dia a dia. Para que a ferrugem se forme, são necessários 3 fatores: o ferro, a água e o gás oxigênio. Com o passar do tempo, o ferro reage com o gás oxigênio do ar e a ferrugem vai sendo formada. Essa é uma transformação irreversível que ocorre somente na presença de umidade e gás oxigênio. Para responder as questões do livro, use o link enviado no grupo. Vamos desejar a todos bons estudos!